Olá, esse é um vídeo bastante simples para tentar ilustrar como um sistema de informação que utiliza modelos pré-carregados de minutas de atos jurídicos, né, como o PJE, ou no caso do MP de Mato Grosso, o SIMP, poderia permitir que o usuário ele customizasse os seus modelos criando as variáveis, né, que vão ser substituídas e como fazer isso de uma maneira bastante simples e prática, né? Então aqui eu fiz uma demonstração criando um complemento no Google Apps Script, né, que é baseado em JavaScript. E o que que a gente tem aqui? A gente tem variáveis, valores, né, informações, vamos dizer assim, que já ficam pré-carregadas no modelo, né? Então, por exemplo, aqui, nome do autor, Cruz e Souza, cargo do autor, promotor de justiça, comarca, Lagunas, cidade, Laguna, né? E o que que nós vamos fazer, então? Além dessas variáveis, dessas informações, vamos supor que o operador do direito, a sua assessoria, o estagiário, ele vai praticar um ato, né? Suponhamos que seja um ato aqui para pedir a suspensão, né, do processo e do prazo prescricional. Então, como que funciona, né, aqui a nossa a implementação bastante rápida, né? A gente viria aqui em preencher variáveis da minuta ou preencher informações da minuta, né, para não usar uma linguagem tão técnica de TI, e o script, né, que é esse daqui, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura no documento, né, em um documento como esse daqui, e ele vai procurar por placeholders, que são esses campos aqui delimitados, né, com marcadores. No caso aqui, iniciando com 2 colchetes, terminando com 2 colchetes, né, se o script for modificado, poderia ser outro símbolo. Ele vai procurar isso, ele vai ver se isso não está nessas variáveis pré-determinadas, ele vai verificar se essas informações não foram já preenchidas alguma vez nesse processo, e aí, né, se isso acontecer, então ele vai aparecer aqui essa tabelinha, né, esse campo. Observe que aqui alguns já estão pré-preenchidos, né? São exatamente os campos do sistema, né? E ele identificou 5 novos campos, né? E aí ele abre essa janelinha como se fosse uma entrevista, né? Então ele vai perguntar qual que é a tipificação. Vamos supor aqui que fosse o artigo 157 caput do Código Penal. Data de recebimento da denúncia, né? Vamos supor que fosse 1 do 10 de 2015. Ah, vamos supor aqui que, né, a gente está falando de processo eletrônico, então tem um ID de recebimento da denúncia, né? E vamos supor aqui que tem uma certidão negativa, ele está pedindo o ID da certidão negativa, a gente pode melhorar lá, colocar ID da certidão negativa, do oficial de justiça, de citação, né? Pena máxima combinada ao crime, né? Então, vamos aqui, como se trata de uma manifestação pela preventiva, então a gente precisa ter essa informação. E essa informação pode ser útil em outros atos do processo, como, por exemplo, uma eventual análise de prescrição. Então a gente salva aqui, né? E o que que ele vai fazer? Ele vai salvar tudo aqui num texto, né? Esse texto ele é um formato de dado estruturado. Aqui ele está em texto, né? Mas ele pode ser facilmente manipulado. É um objeto JSON, né? Um objeto em JavaScript.
E aqui agora, né, a gente pode ir em outra função, que é uma função, né, de substituição de string, que vai gerar a minuta, né, baseado nessas informações. Então ele está gerando a minuta, né? Tem uma maneira bem mais sofisticada de fazer isso, tem até outros vídeos no canal mostrando isso, né? Como, por exemplo, trabalhar objetos, né? De modo que você faça uma abstração do processo em objetos. Então, por exemplo, o polo passivo vai ser uma lista de objetos, cada objeto vai ser uma pessoa, representar uma pessoa, né? Essa pessoa, então esse objeto vai ter os atributos, né? Como nome, idade, endereço e por aí vai. Mas enfim, aqui é uma coisa bem mais simples, é, é fazer essa entrevista, né? E depois fazer essa pequena mala direta, que também pode ser feita uma coisa mais complexa, né? Com a, a tecnologia, a técnica, né? De document assembly, né? Que é a montagem de documentos, que vai além da mala direta, mas aqui para mostrar como de maneira bastante simples dá para fazer bastante coisa, né? Coisa bem, é, é, bem bacana, que economiza muito o trabalho, né? Então aqui estou abrindo a minuta e como podemos ver, ele fez a substituição, né, em toda a minuta, onde nós tínhamos é, aqueles placeholders, né, aqueles identificadores ali das informações. Então ele colocou aqui a data que a denúncia foi recebida, né, o ID, aqui o artigo, né, e então dessa maneira nós temos aqui a minuta pronta, né? E ele também abriu o link para o modelo, de modo que, caso haja interesse em editar o modelo, fazer uma correção ali no modelo, né? Então, você já abre ali também o modelo e faz uma adaptação, quero fazer uma atualização do modelo. Você atualizou esse modelo aqui, todas as outras minutas que serão geradas a partir desse modelo serão automaticamente atualizadas. E qual que é a vantagem de trabalhar dessa maneira, né? A vantagem é que, suponhamos que agora, 6 meses depois, um ano depois, esse processo ele apareceu novamente no órgão, né? E que agora será praticado um novo ato, suponhamos uma análise da prescrição. Então a gente vem aqui preencher, né, as informações da minuta, e esse é um trabalho simples que qualquer pessoa, até mesmo um estagiário, logo no início, ele é capaz de fazer, né? Ou seja, ele tem uma lista aqui das informações que ele precisa coletar, no procedimento, né? Então, a mesma pessoa sem muito treinamento jurídico, essa pessoa pode ir no inquérito, né, no documento eletrônico e fazer uma busca, né, até porque o nome aqui dos placeholders, das variáveis, a gente pode colocar o mais próximo possível do que já está lá no inquérito policial, por exemplo, né, ou no inquérito civil. Então aqui, olha o que é interessante. Ele identificou que nessa minuta a gente também precisa da tipificação, só que a tipificação já foi colocada uma vez, então ele vai usar ela sempre. Ele identificou que a gente precisa da informação da data do recebimento da denúncia, né, para análise da prescrição, e ele também verificou que essa informação já constava. Ele verificou que a gente precisa da data do fato. Se a denúncia tivesse sido feita por esse mesmo sistema, então a gente também teria aqui já a data do fato, né? Vamos supor que a data do fato fosse 2010, né? Tempo um pouco anterior, né? E aqui o que a gente pode fazer também, olha a descrição, né, desse placeholder, eu já coloquei aqui para ele escolher um inciso do artigo 109 e dei uma dica, né, no próprio texto aqui do placeholder. Então, para ele escolher um inciso do artigo 109, né? Então, aqui no caso,
como a pena está 12 anos de reclusão, né? Então vamos colocar aqui o inciso, aqui vamos colocar o inciso 1. Aliás, aqui seria o inciso 2, né? A redação que eu coloquei aqui do 109 não está 100%, tem que corrigir ela daqui. Pena maior que 8 anos e menor igual a 12. Menor igual a 12, está certo. Então, inciso 2 mesmo, né? E as outras informações ele já tem aqui. Então, só salvar. Ou seja, eu preenchi, eu precisei de colocar só mais duas informações aqui, que são informações que eu preciso para gerar essa segunda minuta, esse segundo ato, diferente do primeiro, e aqui eu coloco, né, para então gerar a minuta, com base no preenchimento dessa entrevista, né? E aí ele gerou uma segunda minuta, que ele vai abrir aqui. Ou seja, os dados da denúncia são aproveitados nas manifestações posteriores, e o dado de uma manifestação posterior se aproveita na seguinte e assim sucessivamente, né? Então aqui ele está tá terminando de fazer essa substituição, olha lá, fez a substituição de tudo, né? Aqui então, olha lá, o inciso 2 ele colocou aqui, né? Foi aqui que ele colocou aquela informação no inciso. E, por exemplo, nesse caso aqui, né, a gente utilizou uma minuta de prescrição, né? É possível, né, nesse caso aqui, no entanto, nem ocorreu a prescrição. O mais adequado seria uma minuta de, né, escolher uma minuta diferente, uma minuta de que não houve a prescrição, e também com, né, a técnica de document assembly, né? Tem outros vídeos aí no canal, seria possível o próprio sistema fazer o cálculo da prescrição e escolher entre uma minuta como essa daqui, né, reconhecendo a prescrição, ou, né, ele verificando ali o quanto da pena, os dados que você preencheu, ele optar por outra minuta, né, que seria a minuta da, do não reconhecimento da prescrição. Enfim, em síntese é isso. É um script bastante simples, né? Assim que eu tiver um tempo, eu vou ver se eu coloco o link na minha conta do GitHub e até aqui na descrição, né? Com esse objetivo de ajudar a disseminar o conhecimento, uma vez que tudo que pudermos fazer em termos de automação do trabalho intelectual é um ganho de produtividade para o órgão público e é um ganho de produtividade principalmente para a sociedade, né? Uma vez que a gente consegue fazer muito mais com menos recursos, né? Ou seja, aproveitando o mesmo tempo, a gente consegue produzir mais e assim melhor atender a sociedade.